Olá, sou Maria, psicopedagoga, e venho falar um pouco a forma como eu trabalho na avaliação psicopedagógica. Pois bem, a avaliação psicopedagógica, ela é formada por 10 sessões que podem ser ampliadas para mais ou podem ser diminuídas. Vai depender muito do caso em que o psicopedagogo está investigando. Então, eu vou dar um exemplo de um caso de uma criança encaminhada da escola para eu avaliar, porque eu trabalho no setor público e geralmente as crianças que chegam até o Centro de Atendimento e Educação Específica são encaminhadas pelas escolas públicas e privadas. Então, digamos, por exemplo, que chega uma criança de uma escola X para eu avaliar. Essa criança não tem diagnóstico. Então, a primeira sessão que eu faço é uma sessão de anamnese, que é uma entrevista que eu faço com os pais sem que a criança esteja presente. E essa entrevista eu vou conhecer toda a trajetória de vida da criança, desde a concepção até a idade atual. Após essa sessão, eu vou fazer a segunda sessão, que é a observação em sala de aula. É importante que nessa sessão a criança não conheça o profissional. Então, geralmente eu coloco essa sessão como a segunda. A sessão da terceira até a nona, que são 7 nesse caso, são sessões individualizadas com a criança, em que eu aplico diversos testes. Teste de leitura, de escrita, teste de discriminação visual, percepção, atenção, concentração, provas operatórias de Piaget, que é de conservação de matérias de líquido, testes psicomotores, de lateralidade, dentre outros testes que eu utilizo na minha avaliação. Além desses testes, eu aplico também, dependendo dos sinais que a criança apresenta, eu aplico o teste ATA, que é a escala do autismo. Se eu vi que a criança está apresentando sinais de autismo, esse teste geralmente é aplicado com os pais. Se eu vi que a criança está apresentando sinais de TDAH, aí eu aplico um teste TDAH para os pais e um teste TDAH para o professor da sala de aula. O teste TDAH para os pais tem perguntas referentes ao cotidiano da criança em casa e no meio social. E já o teste de TDAH para os professores contém perguntas referentes ao contexto escolar. Depois disso, se eu vi que necessita de uma sessão coletiva para ver a interação da criança, se a criança é muito retraída, então eu planejo uma sessão coletiva. Na sala, eu pego outras crianças que eu estou avaliando ou são crianças que estão na intervenção, eu pego e faço uma sessão coletiva de no máximo 3 crianças, mais do que isso não. No máximo 3 crianças para eu ver como é a interação da criança que eu estou avaliando quando está na presença de outras. Após essas sessões, eu já venho estudando, né? No decorrer de cada sessão, eu já pego o subsídio para fazer o meu relatório. Então, a última sessão é a devolutiva. Essa devolutiva, geralmente, eu dou na escola, na presença dos pais e do diretor e coordenador da escola. Porque lá embaixo, no relatório, no final, quando termina o relatório, que eu dou a hipótese diagnóstica, tudo ok, tem as assinaturas. Então, uma das assinaturas é da diretora escolar, ou coordenação, e a outra é dos pais, e a minha também. Né? E geralmente toda avaliação eu reformulo uma hipótese diagnóstica. Por que hipótese? Porque nós psicopedagogos não podemos dar diagnóstico, a gente não dá laudo, quem dá é o médico. Então eu trabalho com o quê? Com hipótese. Então vai ter hipótese que vão ser confirmadas pelo neurologista, vai ter hipótese que não vai ser confirmada, entendeu? Então, diante do meu estudo com aquela criança, eu estudei aquela criança em todos os aspectos, então se eu vi que ela tem muitos sinais de TDAH, aí eu coloco lá, né, a descrição, de acordo com o CID-10, aí eu coloco lá a minha hipótese. Se a criança, eu vejo que ela tem deficiência intelectual, um exemplo, eu também, de acordo com o CID, eu coloco lá, fulaninha
quando eu faço todo o relatório, né, no final eu digo, tem a hipótese, sugere-se a hipótese de deficiência intelectual, de TDAH, de autismo, e assim por diante, né? Então, são essas etapas que eu utilizo no meu processo de avaliação psicopedagógica. Na devolutiva, eu dou lá no relatório